Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Lucas Giannini, eu sou atleta Classic Physique profissional de fisiculturismo e também sou nutricionista e fitness trainer aqui nos Estados Unidos. Hoje, então, estaremos indo para Orlando, eu, Yasmin e o Nathan, porque eu tenho então a competição de um atleta lá, o João. Vai fazer sua primeira competição como Classic Physique. Se eu não me engano, ele vai fazer acho que também bodybuilding, não tenho certeza, ou ele vai fazer na Classic Physique Novice, True Novice e Open, mas ele está muito bem. Então hoje já é sexta-feira, a competição amanhã é sábado, agora já são meio-dia. A gente vai sair daqui 1 hora para chegar lá no máximo umas 3 horas da tarde. Aí ele tem pesagem, pintura, acho que 5h30, e amanhã de manhã, bem cedinho, lá 7 horas, tem a segunda mão de tinta. Mas então, basicamente, será a primeira vez que o Nathan estará no campeonato de fisiculturismo, a gente vai levar ele pra lá. Vai ser bem legal mostrar, então, como funciona esse processo de carb up, ele já tá, então, de alguns dias já, e vocês vão poder acompanhar, então, detalhes de como funciona a competição. As competições daqui são bem interessantes, quem acompanha aqui o canal já viu bastante, mas é uma competição amadora, teoricamente pequena, não tem um renome, mas vocês vão ver que sempre tem uma estrutura legal, que é um campeonato com um número de atletas considerável, que é sempre muito bem organizado. Então vou mostrar pra vocês como que funciona a competição e mostrar todo o processo dele, e vocês vão acompanhar também o Nathan lá num campeonato de fisiculturismo, como que será. Eu acho que você consegue travar mais o glúteo nessa pose. E ele não achou, ele não falou nada pra você rotacionar um pouco mais. Na minha opinião, você tá muito de lado. Muito de lado assim? I'm party coded, switch me on and hang on tight. I'm party coded, activated for the night. I'm party coded, wave your hands in flashing lights. I'm party coded, gotta jump if you feel alright. Right now is our only moment. Free ourselves and unplug now. Assistindo. Olha o neném, tá brilhando. Tá vendo, filho? O que é isso Primeiro aqui, campeonato de bodybuilding do neném. Né, neném? Você tá vendo o campeonato? Que loucura é essa, né, filho? Olha lá o que o papai faz. 327 and 343 switch. Aí, ó, compramos cookies aí pro atleta. Isso é mais pra depois. Olha o tamanho desse Rice Krispies aqui. Mas ano que vem ele vai. Não deu nem Já tá ali, ó. Ele come. A gente foi pro café. Tá bom? Você sabe quando você apaga a luz assim, fica calado assim, ó. É só curtir no momento. Aí, ó. Foi num... Tá ali, vamos trabalhando a dieta. Tá focado, tá focando. E aí, amorzinho, vai Eu comer? vou comer pão de queijo. Deu bem mais. Faz peitoral de lado. Aí, glúteo. Double biceps. Back double biceps. Vira de costas. Como você tá se sentindo? Bem? Depois do hambúrguer? Nossa, Bem, você tá com sede? Não, Não, tá de boa? tranquilo. Mandou um hamburguinho, tava ansioso, comeu cookie, tá feliz agora, menos nervoso pra subir também. Não, tá bom, encheu bem. Descansei, dormi Boa. um pouco. I did it all, I played pretend. I moved the mountains to be your friend. I wanna know if it mattered. 29, Michael Santiago. Aê! Our winner. Good job! I did it all,
ponta que vai ganhar, não tem como. Gentlemen, congratulations on your class wins, also your national qualifications. Pedro Arroyo, Jacob, and Mark, let's get down to business. Front double bicep. Relax, quarter turn to the right. Aí, ó. Pro novice, open. Tem o overall da Novice. Só não pegou o overall da True Novice porque não quiseram te dar, porque era pra você ganhar. Sim. Nada a ver. Mas, é isso aí. Missão cumprida. Tá ótimo. Missão cumprida. Fala, pessoal. Então agora já estamos em Tampa. Então tivemos a competição. Infelizmente eu não consegui ali, foi muito corrido. De fato, assim, a competição foi muito rápida. Eu não consegui mostrar muito bem o que aconteceu ali, porque também cuidando do Nathan, ajudando a Yasmin, enfim, arrumando as comidas, preparando, finalizando o João. Então, de fato, foi muita coisa, mas eu pretendo falar um pouco mais sobre como foi essa finalização, o que a gente fez, como foi todo esse processo. Foi a primeira competição do João e a gente se deu muito bem, foi muito legal. Então, como vocês puderam ver ali que eu mostrei, depois ele saindo com os troféus, ele ganhou, então, ele subiu na True Novice, ele ganhou a True Novice. Não foi overall, perdeu para um outro rapaz que estava melhor que ele. Na verdade, assim, considero que ele poderia ter ganhado porque ele estava de costas bem melhor e o resto bem parelho. Mas, enfim, ele subiu na Novice, essa ele ganhou o overall da Novice. Depois ele subiu na Open, na aberta, né, na Classic Physique, ganhou a categoria dele, que é a Classic Physique B, mas no overall ele não conseguiu ganhar o overall, mas assim, claro, uma estreia. Então, os outros jovens estavam muito melhores. Digo jovens porque o menino que ganhou o overall, um brasileiro de 20 anos, estava incrível. O nome dele é Dantas, estava muito bem, dei parabéns pra ele, é um menino que provavelmente vai se tornar profissional, uma boa linha, um físico realmente muito bom. Mas enfim, tô agora que eu tô tendo aula aqui, são então agora 9h30 da manhã, essa aula acaba às 10, eu tenho das 7h30 às 10 da manhã, aula de final de semana, né? Então tô tendo uma aula aqui de anatomia, mas parei aqui para poder falar para vocês então que deu tudo certo na competição, foi muito bom, muito positivo, muito além do resultado, foi a conexão que a gente teve ali, então o que ele pôde obter da preparação da competição, ele realmente disse que ele evoluiu muito, não só fisicamente, mas mentalmente. Eu sempre acho que esses pontos são muito positivos e a família dele estava ali prestigiando, os amigos, então foi bem legal tudo isso, não só a questão do resultado em si. Mas depois eu vou falar um pouco mais como foi essa finalização e hoje, como esse vídeo não vai ficar muito longo em relação ao que eu mostrei lá, eu vou então ter um treino de perna, porque geralmente eu treino sábado, mas ontem por causa da competição eu passei esse treino para domingo. Então hoje eu vou mostrar um pouco mais do meu dia, como vai ser esse treino de perna, como que tem sido. Hoje é um treino bem isolado, é um treino de posterior e com foco posterior, um pouco de quadríceps, mas um treino mais isolado. Justamente eu faço treino mais isolado para não sobrecarregar tanto a articulação do meu joelho, que tava 100%, mas agora eu comecei a fazer mais o hack. Comecei a sentir um pouco mais em alguns momentos, mas ainda assim tá muito bom, então eu quero manter esse treino mais isolado, sem uma sobrecarga muito grande pro meu joelho. Então eu vou mostrar pra vocês como tá sendo esse treino, embora seja bem parecido com os anteriores que eu mostrei de perna, mas claro que na academia nova tá sendo um pouco diferente, então eu vou mostrar pra vocês. E hoje também, como é um dia de perna, é o dia que a gente tem um hambúrguer à noite, né, dentro do plano, dentro da dieta, feito em casa. Então eu pretendo mostrar um pouco para vocês alguns detalhes da alimentação, como vai ser o treino, e aí eu falo então sobre a minha fase atual, né, entendendo que agora eu não vou estar competindo nessas próximas semanas e meses, mas eu ainda estou com o objetivo de melhorar meu físico, tá chegando o verão aqui, meu pai vai vir para cá passar uma semana, a gente provavelmente vai para praia, então eu quero melhorar meu condicionamento para esse momento, e até para eu me sentir melhor assim ao longo do tempo. Eu não tenho uma dificuldade de manter muito volume, mas sim o condicionamento, então a ideia é eu condicionar um pouco mais. E aí então eu vou mostrar um pouco do dia pra vocês. Bom, pessoal, agora eu vou fazer minha refeição, já fui no mercado. Vamos tentar, né, filho? Ver se você deixa fazer a refeição. Você fica aí brincando, né? Vai ficar aí brincando, né? Bonitinho. Que o papai tava fazendo aqui, ó, um wrap com frango, abacate, alface, queijo, tomate e aqui um pouco de uva. Deixar na minha ali, depois a gente dá uma volta, né? Já fomos no mercado, a mamãe tá treinando. Domingão, o papai tem que atualizar os atletas, né, nenê? Se o nenê der uma folga, né, filho? Tá andando esse nenê aí, né? Não precisa? Tá andando? Não precisa nada, não para. Bom, dá uma voltinha agora com o Nathan. Então aproveitar e falar pra vocês, pessoal, como que foi basicamente então essa preparação e finalização do João, né? Então,
João, essa primeira competição essa competição no caso foi a primeira competição dele. E o João, por mais que hoje ele seja dono do próprio negócio aqui nos Estados Unidos, mas o trabalho dele ele é bem puxado. Ele trabalha na área de construção, parte de pisos. Então, obviamente que é um trabalho pesado na construção, mas por mais que seja pesado, hoje ele tem na empresa dele, é um pouco mais tranquilo. Mas, como eu disse, não chega a ser um trabalho leve, dirige bastante horas, tem que sempre estar trabalhando com materiais pesados, por mais que tenha ajuda, não sempre seja ele ali que esteja todo momento colocando a mão na massa, mas muitas horas de trabalho, um trabalho cansativo e mantendo a preparação mesmo assim. Ele foi realmente muito resiliente, muito resistente. Teve muita dedicação aí, porque não é fácil. E ele tem uma filha pequena, então assim, você imagina, né? Só ele e a esposa dele com a filha aqui nos Estados Unidos. A gente sabe da dificuldade, eu particularmente tô com a Yasmin, sabe disso. Mas então, imagina numa situação de você trabalha fora, um trabalho pesado, voltar depois do trabalho, fazer um treino. Então assim, ele foi muito dedicado e ele não sentiu o peso da preparação. Ele falou que foi muito tranquilo. O bom é que a gente teve bastante tempo para fazer essa preparação. Então, de fato, a gente não precisou ir para extremos. A gente conseguiu puxar num bom momento ali inicial da preparação para poder ter bastante margem. A gente não ficou com uma restrição tão grande, não muito cardio. Não usamos muito recursos estimulantes, nada do tipo. Então, foi muito, muito tranquilo. E ele sentiu isso. Não afetou diretamente o sono dele, não afetou a energia dele, não afetou o trabalho dele. E conseguimos um ótimo resultado. Então, ele ganhou a Tour Novice, foi pro overall, quase conquistou, ganhou depois... que eu falei pra vocês, então ganhou a Novice, ganhou a Open, o overall da Novice, então foi muito bom, super positivo, ainda mais uma primeira competição. E então foi assim que a gente realizou essa preparação, sem nada muito extremo. A finalização, como que a gente fez? Eu já sabendo do metabolismo acelerado, dificuldade de encher o físico dele, a gente teve uma semana inteira. Então basicamente a gente começou ali já, se não me engano, na terça-feira, e não lembro o somatório total exato, mas foi assim, uma coisa de quase 3.000 gramas de carboidrato, macronutriente, em toda essa semana. Começamos com 300 gramas dia, chegamos a 400, foi aproximando, eu fui sentindo que ainda precisava de mais. Então assim, eu fui com margem, mas foi aproximando e ainda fui colocando, a ponto de que precisou também dar uma sujada. Ele comeu no dia da competição cookie, hambúrguer, e a gente percebeu que até a bomba de sódio mais pesada ali, próximo do palco, deu bastante diferença em relação àquela pele encostar mais, a densidade. Na hora que a gente usou pouco diurético, usou um diurético só, basicamente ali, umas 12, 15 horas antes da competição e 24 horas antes das finais, mas foi pouco, um comprimido só, 25 de hidro, 25 de aldactone, que é espirulactona, e nada de fazer algo muito drástico, porque só ali nas últimas horas ele abaixou 2 quilos, não lembro de quantas horas ali mais ou menos, exatamente, na verdade, mas abaixou 2 quilos só na reta final, ali, nos momentos finais, aliás, assim, uma questão de horas. Então, a gente percebeu isso, de que valeria a gente não precisar puxar muito, mas o corpo dele realmente puxa demais. Fica de aprendizado. Da próxima vez não precise, talvez, puxar tanto a finalização. Como eu falei, embora não tenha feito nada muito drástico, sabemos que da próxima vez talvez nem precise necessariamente de uma finalização. Talvez era só ele realmente ter feito uma recarga de carbo ali no final, um diurético no máximo, mas não necessariamente um corte de água, se bem que a gente manteve a água alta até quinta-feira. Sexta começou um corte, mas ainda foi 600 ml, acho que 800 ml na verdade. Ele sentiu necessidade de colocar um pouco mais à noite. E basicamente foi isso. E eu já sabia que o condicionamento dele ia ser um diferencial no campeonato. A gente trouxe ele muito, muito condicionado. E foi o que realmente fez ele sair muito bem. Tava com o físico bem completo. O que falta ao longo do tempo é colocar mais volume, mais carne. Mas foi muito bom. E mudando um pouco de assunto, eu tava ontem com a Yasmin conversando, né? Falando sobre a competição em si e o fisiculturismo. Encontrei muitas pessoas lá que eu conheço. E eu falei pra ela, né? A gente, claro que refletindo sobre outras coisas. E não necessariamente falando isso de uma forma negativa. Mas é muito engraçado, a gente do meio do fisiculturismo, a gente tem um ideal de físico que ele é baseado em categorias. E categorias são feitas através de determinadas regras. E hoje são 4 categorias, né? Então hoje temos Class Physique, para masculina no caso, Men's Physique,
212, eles foram pensar na Open, e o Pro, o Open, né? Então, são 4 categorias para pessoas diferentes, metabolismo diferentes, respostas diferentes. E a gente cria muito essa expectativa daquele padrão de físico. E às vezes é difícil, assim, eu digo até por mim mesmo, em relação ao peso da classe, coisas que seu físico ele não se encaixa naquele modelo ideal. E muitas das vezes você vai estar brigando contra tudo para você se enquadrar naquele tipo de físico. Em relação a vários aspectos, às vezes você não tem uma capacidade de atingir determinado nível de condicionamento em alguns grupos musculares, isso precisa no fisiculturismo. Uma proporção que seja difícil para você pela sua estrutura óssea, é difícil atingir. Capacidade de desenvolvimento de ganho muscular, densidade muscular, capacidade de fibrar todos os grupos musculares da mesma forma, maturidade em todos os grupos. Então assim, fora a questão estrutural da categoria, né? Men's Physique, com as características particulares da categoria, cintura escapular larga, cintura fina, Classic Physique também com as particularidades, como a Open também, então a relação em físico em X, ombros largos, então você tem que ter uma estrutura óssea adequada a isso, enfim. É um tipo de padrão de físico que a gente almeja, mas que é totalmente pensado e elaborado por terceiros, né? E não que necessariamente todas as pessoas vão se enquadrar nisso. E claro que a gente tem que, então, competir, acho legal, obviamente sou atleta profissional, mas a gente tem que sempre compreender que terão pessoas que terão uma predisposição, uma facilidade maior a atingir aquele físico, que é aquele físico que a gente colocou em mente, que é o que a gente está buscando, por conta em base numa categoria. Isso vai acontecer em várias vertentes, estou falando do fisiculturismo, mas a sua imagem de físico ideal ela vai ser baseada em, claro, que outras referências. E a gente não pode se perder nisso, porque essa referência hoje com a rede social, com a expansão então da gente poder se comparar com outras pessoas, ela aumentou ainda mais. Então a gente tem que se policiar para tentar entender de onde vem essa busca que a gente tem pelo um tipo de padrão de físico, de onde vem isso e se isso faz sentido pra gente, para você não se frustrar e trabalhar com aquilo que você tem de melhor, para você se satisfazer, não ficar decepcionado com o seu próprio resultado, né? Então isso é muito importante para que você consiga usufruir de tudo isso e não só aparentemente ali, né, sofrer as consequências, digamos assim. Então você só ter o sofrimento, mas não ter o retorno daquilo, né? Porque se você coloca toda sua expectativa nesse ideal de físico e você não atinge, talvez isso possa ser um pouco frustrante. Então vale você entender e equilibrar. Por isso que eu sempre digo também, para você não só focar no físico, você focar em tudo. E acho que assim, por exemplo, essa experiência do campeonato me trouxe bastante isso também. Porque ali ele tava, o João tava com a sua família, com a filha, a mulher, os amigos, todo mundo foi de longe ver ele, assistir ele para competir. 8 horas de viagem de carro, muita gente foi. Então assim, isso, ter a família ali do lado. Era aniversário da esposa dele, ela tava feliz em acompanhar aquilo. Ele tava feliz com o que ele tava fazendo, sabe? Deu a perceber isso nele. Então não tava sendo algo que tava sendo, parece que forçado. Ele tava realmente realizado com aquilo. Às vezes eu vejo pessoas que elas se frustram porque, por exemplo, tinham caras lá melhores que ele. No overall ele não ganhou, tinham caras melhores. Mas claro, com mais experiência, etc. Mas é isso. Ele não só se deixou levar pelo melhor resultado possível, embora tenha sido um excelente resultado, mas foca em todo o contexto. O que agregou a preparação para ele, como ele evoluiu como ser humano, como atleta, como pessoa. E tendo pessoas em volta, estando feliz com o todo, não só com o físico, não só com o resultado de campeonato, embora, como tenho dito, foi super satisfatório. Mas isso é uma mensagem que fica para você, independente, tá? Não é um caso em particular que eu senti que realmente isso foi um problema, mas é mais uma reflexão sobre o que às vezes pode acontecer. Já vi isso acontecer, eu mesmo já algumas vezes fico ali frustrado em algumas situações, mas é importante você saber olhar para um todo e não se perder nessa busca por um físico que às vezes é um padrão que nem você sabe de onde veio, mas que está instalado na sua cabeça, você realmente não consegue nem entender de onde vem essa sua referência de físico ideal, mas de alguma forma ela existe aí na tua cabeça e você não pode se deixar levar demais por isso. E dia de hambúrguer em casa, porque teve treino de perna. Você também treinou perna, né? Perna. Então fez 2 treinos de perna, então rolou hambúrguer pros 2. Enfim, feito em casa, já mostrei outras vezes pra vocês. A diferença agora, dessa vez, ó, batata também feita em casa. Então,
É o que também acho que eu não sei se eu tinha mostrado aqui no YouTube, mas é o que eu já vi há bastante tempo mostrando, que é a minha refeição nos dias de treino de perna à noite. Mas basicamente, hoje, domingo, a gente vai considerar como uma refeição livre, então a gente vai comer algumas coisas a mais. Talvez eu mostre aqui, a gente vai fazer s'mores, já tem cookie ali, enfim. Vou mostrar o cookie, tem um insônia aqui. Fazia bastante tempo que a gente não comeu, qual foi a última vez, mas comemos um pouco já, um inteiro e um pouco daquele. Muito bom. Enfim, esse cookie é muito bom. E peguei algumas outras coisas aqui pra gente fazer, na tentativa da gente, então, comprei esse cookie pra experimentar, mas enfim, meia boca, mais ou menos. Comprei a bolacha, chocolate e marshmallow pra gente tentar fazer aquele s'mores tradicional. Nunca fiz, faz anos, eu tenho vontade de comer s'mores em alguns lugares, mas sempre quis fazer em casa e dessa vez a gente vai conseguir. Então, se eu lembrar eu mostro pra vocês, mas enfim, é mais pra mostrar alguns detalhes de como tá sendo então esse dia de refeição livre, porque decidi que de fato vou fazer uma dieta boa essa semana, seguir com mais consistência, porque eu quero nas próximas semanas melhorar um pouco o meu físico e nível de condicionamento. Então, afinar um pouco a pele, melhorar um pouco, realmente diminuir gordura. Então, vamos comer um pouco hoje. Bom, pessoal, agora já estamos aqui numa segunda-feira, né, filho? Começando a rotina de segunda-feira. Já estava trabalhando agora, enquanto a mamãe trabalha, papai assume o nenê. Então, estamos finalizando mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado, adquirido informações importantes aí, reflexões que eu trouxe. Muitas reflexões que eu trouxe também são por conta de um momento delicado. Acho que assim, não me posicionei muito sobre o assunto, né, do falecimento do Ganley, porque, enfim, não queria usar da morte de alguém para tirar hype disso. Nem é esse o intuito, geralmente, que eu tô fazendo aqui. Não é para isso que eu tô nas redes sociais, mas eu sei que eu vivendo fisiculturismo, tendo começado isso jovem, eu tenho que dar um tipo de posicionamento, mas de fato eu não quis fazer nada muito direto, porque eu entendo esse momento como deve estar sendo muito delicado para a família. Quem já perdeu alguém assim, imagino a dor de uma mãe de perder um filho tão novo, com um futuro ainda enorme pela frente. Então é muito delicado a gente falar sobre isso, mas como eu falei, sendo um representante, entre aspas, né? Sou alguém que divulga o fisiculturismo, vive o fisiculturismo, eu acho que eu tenho que dar um tipo de posicionamento. Então, oi filho, o que foi? Então essa reflexão sobre modelo de físico que a gente busca, estar dentro da sua realidade, ter cuidado com essa busca desenfreada pelo físico, né, fazendo de tudo para alcançá-lo, pode se tornar um problema. Então, como eu falei, acho que eu tenho que dar meu posicionamento sobre isso. Obviamente, eu imagino que ninguém próximo a ele vai estar vendo esse vídeo, mas desejo minhas condolências aí. Que Deus conforte o coração dessa família, de todos eles, porque a gente não deve estar sendo um momento nem um pouco fácil para essas pessoas, né? Porque quem olha de fora, quer fazer conteúdo, fala sobre isso, mas quem tá vivendo isso na pele sabe, né, o que realmente é perder uma pessoa assim. Então, eu acho que assim que sirva o ocorrido, que a gente tire de alguma forma algo positivo disso, né? Porque centenas de pessoas sofrem as consequências dessa estimulação desenfreada pelo uso de hormônios e o crescimento do fisiculturismo, que tende a ser muito positivo, mas ele pode ser negativo, principalmente dependendo da forma que a gente passa isso. Então, ele foi talvez uma pessoa muito relevante, que vai trazer mais conscientização, mas a gente não tem nem ideia de quantas pessoas que perdem a vida por negligência e que a gente não sabe, não escuta a história. Então, que sirva de alguma forma, que faça algum movimento positivo aí no meio, enfim. Não acho que tem que demonizar o fisiculturismo, acho que todo esporte de rendimento tem comportamentos de risco, porém, o fisiculturismo é diferente, né? Porque desde o amador você quer viver como um profissional, e aí você está disposto a fazer tudo que um profissional faz. É um esporte muito acessível, né? Então qualquer um pode praticá-lo, você não precisa ter uma federação que te acolhe, um time que te seleciona. Você pode entrar em qualquer idade, fazer com o que você tem, pagar sua inscrição e competir. Então acho que realmente é um esporte que é acessível, mexe com estética, não é só performance, a pessoa lá vai carregar o corpo, né, no dia a dia. Então, de fato, isso vai trazer mais do que enquanto ela está praticando o esporte, é a vitrine dela. Então acho que realmente muitas coisas tornam o fisiculturismo algo ali complexo, né, para quem pratica. Mas eu sei que ele pode ser sim algo positivo. Não temos que achar que só tem lado negativo, né? Mas essa é a reflexão.
Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tentei trazer o máximo de informação aqui pra vocês, mostrar o campeonato, etc. E no próximo vídeo pretendo fazer um dia cheat meal, copiando o cheat meal do Chris Bumstead, nos restaurantes que ele vai aqui, quanto ele come, mostrarei as calorias, vamos ver como que vai ser esse dia. Mas então, pessoal, para me incentivar a manter a constância aqui dos conteúdos, não deixem de se inscrever no canal, curtam e sempre comentem comigo. Quero vocês comentando aqui o que eu posso trazer, o que vocês querem ver, principalmente aqui, coisas que talvez você não tenha tanto acesso à informação, a conteúdos mais específicos aqui sobre coisas dos Estados Unidos. Eu tô na Flórida, em Tampa, mas então, obrigado por acompanharem. Tchau, tchau.